Sabe, o Evangelho de Marcos nos apresenta um Salvador bem diferente. Um rei que, na verdade, serve e está sempre em movimento. A gente vai mergulhar hoje numa análise de como uma fonte enxerga essa visão única de Jesus e o que, afinal, significa seguir alguém assim. Se prepare, porque a jornada é de pura ação e urgência. Então, o nosso roteiro por Marcos vai seguir esses 6 pontos. A gente começa com essa ação toda de Jesus, tenta entender a sua autoridade tão particular e vê como ele simplesmente quebrou todas as expectativas. Depois, a gente encara o custo de seguir esse caminho, chega no trono dele, que é a cruz. E no final, o Evangelho não dá uma resposta fechada, ele deixa um convite no ar. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o servo em ação. A grande sacada que a fonte traz é que Marcos é pura ação. Sabe, não tem tempo para longos discursos ou reflexões filosóficas. Desde o comecinho, Jesus é apresentado como um servo com uma missão urgente, com um propósito muito claro. E a palavra-chave aqui é urgência. É isso mesmo. Desde o primeiríssimo capítulo, a gente sente um ritmo, uma pressa. Não há tempo a perder, a missão já começou e o ritmo é intenso, é para já. E essa linha do tempo aqui ilustra isso de um jeito fantástico. Olha só, tudo isso acontece no capítulo 1. Batismo, tentação, o ministério já começa. É uma avalanche. Essa sequência super rápida mostra exatamente o que a fonte aponta. Um filho de Deus que já está totalmente engajado na missão desde o minuto zero, pronto e disposto a servir. Ok, então a gente já viu que tem muita ação. Mas essa ação não é vazia, né? Ela vai revelando um tipo de autoridade muito único. Em Marcos, o poder de Jesus não é sobre ser o mais forte, é sobre uma compaixão profunda. E como essa autoridade aparece na prática? Bem, olha só. Ele ensina com uma clareza impressionante, repreende espíritos imundos, cura os doentes e, o mais chocante para a época, perdoa pecados. A fonte deixa bem claro que isso não são só milagres soltos. São sinais de que o reino de Deus está avançando, está tomando espaço das trevas. E essa comparação aqui ajuda muito a entender a diferença. De um lado, tem esse poder arrogante que a gente conhece bem, que é egoísta, opressor, que quer dominar. Do outro lado, a autoridade que vemos em Jesus, que é o oposto. É uma autoridade cheia de compaixão, focada em libertar e em restaurar. É outro jogo. E aqui a gente entra num dos pontos mais surpreendentes que a fonte destaca. O Messias que Marcos apresenta parece que foge dos holofotes. Ele faz de tudo para evitar os símbolos de poder e glória que todo mundo esperava. É um rei que parece não querer ser reconhecido. Esse quadro aqui resume perfeitamente essa tensão. O que o povo esperava? Um salvador que buscasse publicidade, glória, poder político. E o que o Jesus de Marcos oferece? Segredo, serviço humilde e a cruz. É uma quebra de expectativa total. Ele basicamente vira a mesa e desafia a própria ideia que as pessoas tinham de salvação. E aí vem esta frase, que é o coração da coisa toda. A fonte ressalta que a cruz não foi um acidente de percurso, um desvio infeliz na missão de Jesus. Não, ela era o próprio caminho, o método escolhido para a redenção. Toda essa quebra de expectativa joga uma pergunta bem direta no nosso colo. Uma questão que a fonte propõe. A escolha que o Evangelho parece apresentar é essa. Um Cristo que inclui a cruz, com todo o sofrimento e sacrifício que ela representa, ou um que oferece apenas conforto e glória. Certo? Se o caminho do Messias é a cruz, o que isso significa para quem decide segui-lo? A fonte é bem clara. O discipulado em Marcos não é um caminho fácil. É um compromisso que exige e exige muito. De acordo com a fonte, o chamado para seguir Jesus tem 3 passos fundamentais. Primeiro, a renúncia aos próprios interesses. Segundo, tomar a sua própria cruz. E terceiro, perseverar na jornada mesmo quando tudo parece difícil. É um convite para perder a vida, para só então, de fato, encontrá-la. Mas aqui vem a parte mais humana da história que a fonte faz questão de enfatizar. Isso não era nada fácil, nem mesmo para quem andava com Jesus todo dia. As falhas, a falta de fé do círculo mais próximo dele é um tema que se repete o tempo todo em Marcos. Pensa no Pedro, por exemplo. No momento em que Jesus fala abertamente sobre o sofrimento e a cruz, o que ele faz? Repreende Jesus. Ele simplesmente não consegue aceitar a ideia de um Messias sacrificial. A mesma coisa com Tiago e João. Em vez de abraçar o chamado para servir, eles estão lá buscando status, pedindo os melhores lugares no reino. Eles perdem completamente o ponto central do que Jesus ensinava sobre ser servo. E o clímax desse fracasso todo vem quando todos, sem exceção, o abandonam no momento mais crítico. Mas o ponto principal da fonte não é focar na fraqueza deles, e sim na paciência incrível do Salvador,
que mesmo depois de tudo isso, vai atrás para restaurá-los. E isso nos leva direto para o clímax do Evangelho. A fonte apresenta a crucificação não como uma derrota, mas como o grande momento de revelação de toda a história. Para a gente entender isso, precisamos pegar esse conceito-chave, a teologia da cruz. É a ideia de que o poder de Deus se manifesta não na força do mundo, mas na aparente fraqueza e no sofrimento da cruz. É o completo oposto de uma fé triunfalista, que só busca a vitória e foge de qualquer dificuldade. E a ironia mais profunda que a fonte destaca está aqui. A declaração mais clara sobre quem Jesus é, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, não vem de um discípulo, vem de um centurião romano, um pagão, e vem justo no momento de maior fraqueza de Jesus. A cruz se torna o trono onde a sua realeza é finalmente revelada. E finalmente, a gente chega na conclusão do Evangelho, que, segundo a fonte, é uma das coisas mais intrigantes dele. É um final surpreendentemente abrupto. O Evangelho não termina com uma aparição gloriosa para todos verem, não. Ele termina com um túmulo vazio e uma promessa. Jesus foi adiante. A história não se fecha. Pelo contrário, ela se abre e meio que passa a bola para quem está lendo. Por isso, esta análise não termina com um resumo fechadinho, mas com essa pergunta final, provocadora, adaptada da fonte. A história do Rei Servo não é só para ser ouvida, ela pede uma resposta. A questão que fica no ar é: como a gente respeite a realidade da ressurreição na prática da vida diária?